Olá pessoal, estou passando por aqui para a gente conversar um pouquinho sobre o tema A reeducação alimentar começa na mente. Para quem não me conhece, eu sou Esther Oliveira, sou psicóloga clínica, atuo na abordagem da terapia cognitiva comportamental e também atuo como mentora de emagrecimento e qualidade de vida. No passado, eu cheguei a pesar 20 quilos a mais do que eu peso hoje. E nessa época eu ficava procurando formas de perder peso, mas de perder peso rápido, para acabar com a gordura e voltar a ter um corpo como eu tinha antes, o corpo dos sonhos. Depois de algumas pesquisas, eu me deparei com várias dietas, e a maioria delas dietas restritivas e milagrosas, que prometiam resolver os meus problemas em poucos dias. Eu não sei se isso já aconteceu com você, o que aconteceu comigo. Só que nessa época eu ficava pensando, nossa, isso aí tem um preço. Neste tempo aqui, eu já era uma profissional da área da saúde. E eu sabia que tudo isso, né, essa busca de um emagrecimento rápido demais, ia trazer sofrimento para o meu corpo. Então eu resolvi continuar pesquisando. Conversei com alguns colegas da profissão e descobri que havia alguns programas dentro, né, da terapia, dentro da psicologia, que ensinava como ter o controle da mente, dos pensamentos para emagrecer. E eu descobri que isso era possível. Foi em 2013, eu fiz uma capacitação do programa Pense Magro. E ali, né, aprendi todo o passo a passo daquele programa de mudança de pensamento. E sabe o que eu fiz? Eu fiz primeiro comigo, sozinha. Falei, vou testar e vou ver se eu vou emagrecer. E aí, gente, eu fui emagrecendo aos poucos, fui, até chegar no meu peso normal. E foi aí, então, depois disso que eu comecei a trabalhar com grupos de emagrecimento. E eu descobri isso, que nenhuma mudança de hábitos alimentares, né, principalmente as radicais, seria eficaz enquanto eu não mudasse a forma de pensar, que eu não mudasse os meus pensamentos. Talvez, assim como eu, você já tentou de tudo, se arriscou em várias dietas malucas de moda, chegou a tomar medicação. Eu já cheguei a tomar medicação, tomei uma época, né, antes disso, muito forte, fiquei mal, fiquei depressiva, eu tomei uma semana, foi horrível. Depois disso eu cheguei a passar no endócrino e ele me passou uma fórmula, porque eu estava acima do peso, precisava emagrecer. E nessa época eu emagreci um pouco, eu acho que eu emagreci uns 6, 7 quilos. Só que quando eu parei a medicação, eu engordei tudo de novo e mais um pouco. O que acontecia? Eu não comia quase, eu não tinha apetite, conseguia fazer as coisas, só que eu fui ficando extremamente ansiosa. E eu não conseguia, assim, me controlar, super agitada, sabe? Aquela pessoa limpando casa, fazendo isso, fazendo mil coisas ao mesmo tempo, muita irritação. E eu falei, não, não dá. Então foi assim que eu conheci, né, outras formas. E aí, você que já tentou de tudo, sabe como é que funciona. É, né, um ciclo. Toda vez que você não atinge o seu objetivo, a frustração ela te invade. Só que ela vem cada vez com o quê? Mais força. E reduz a sua motivação e te fragiliza. Não é assim que acontece? E aí acontece um outro fator, né? Que a gente acaba fazendo para amenizar essa sensação. A gente começa a buscar recompensa emocional na comida. Não só recompensa, para a gente se acalmar, para a gente ficar mais tranquilo, para dar uma sensação que a gente está bem. Então, por isso que a gente precisa cuidar das nossas emoções, porque às vezes só uma atividade física ou só a reeducação alimentar não favorece que você emagreça e permaneça magro. Então, precisa dos resultados efetivos, vamos começar a trabalhar a nossa mente. Por quê? Todo o nosso repertório comportamental, né, as nossas atitudes
incluindo inclusive o comportamento alimentar, deriva dos nossos pensamentos, das nossas crenças e visões do mundo. Então, o que eu penso sobre mim, né? Como eu sou, se aquilo que eu faço é bom ou não, se eu vivo julgamentos ou não, das minhas, da cultura que eu fui envolvido, se eu aprendi a comer legumes na minha infância ou não, né? Daquilo que eu acredito, crenças, gente, o que eu acho está lá internalizado dentro de mim, eu falo que é uma crença. Pode ser que alguém me feriu em algum momento, se você já era acima do peso na infância, alguém zombou de você, te colocou um apelido, e isso a gente vai tudo o quê? Internalizando. Fica lá no nosso inconsciente. Às vezes a gente não lembra, só vai lembrar quando a gente tiver uma situação muito parecida com essa. E a nossa visão do mundo, que o mundo é mau, que o mundo não presta, que as pessoas não são boas, e tudo isso, né, a gente vai guardando e pode também contribuir para a gente estar engordando, aumentando o peso e principalmente tirando as nossas frustrações na comida, no doce, ficando às vezes uma pessoa até compulsiva. E mudar a mente para emagrecer, isso é possível? Sim. Isso é possível começando com o autoconhecimento. O autoconhecimento é um dos pilares para conquistar uma mente mais magra. Por quê? As pessoas veem na comida uma válvula de escape. Só que nem sempre elas estão cientes dos reais conflitos emocionais que elas estão vivendo e que esses conflitos a empurram para a comida. Existe uma forte relação entre os problemas emocionais e o excesso de peso. Isso é um fato inegável, a gente vê em muitas pesquisas, não é? Nós sabemos que a ansiedade é um fator agravante da obesidade. E você que luta para emagrecer, né, já deve ter vivenciado um desses momentos que eu falei agora. Buscou o refúgio na comida, na alimentação. No momento que você estava mais ansioso, pegou um saco de biscoito, pegou ali um pote de sorvete, uma caixa de chocolate e foi comendo, sem um controle, porque na realidade você nem estava prestando atenção que você estava comendo demais, tá? E aí a comida serviu como um ansiolítico, um calmante para você. E além da ansiedade, gente, existem outras emoções, tá? A tristeza, a mágoa, a baixa autoestima, ela é uma forte candidata a deixar a gente para baixo e entrar no ciclo da comida como recompensa, culpa, solidão, estresse, preocupação. Tudo isso são emoções que servem como uma mola propulsora para a compulsão alimentar. Você consegue entender, então, a importância do autoconhecimento nesse processo? Porque você precisa distinguir o que é uma fome orgânica da fome emocional. O que é fome orgânica, gente? Fome. A fome, né, causada assim pela ausência da alimentação. É onde o nosso estômago faz barulhinho, ronca, né? Quando você sabe assim, pensa, nossa, parece que eu estou com fome. Quanto tempo faz que eu comi? Essa é uma fome biológica. Agora, a fome emocional é aquela fome que você já comeu, você já se alimentou, você sabe que você está satisfeito, porém você fica meio que inquieto e começa a abrir armário, geladeira, né? E fica procurando o quê? Alguma coisa. Até fala isso, né? Nossa, eu tô com uma vontade de comer uma coisa. Isso pode ser um sinal de fome emocional. Porque a fome emocional transforma o alimento em reforço positivo e diminui, ao menos temporariamente, a sensação de angústia e aflição. Eu não sei se você se identificou, mas se você se identificou, tem uma boa notícia para você, tá? Que isso pode mudar. Então, primeiro passo, você avalia suas emoções. O que é que está acontecendo? O que você está passando nesse momento? O que pode ser os pensamentos que vêm na sua mente, que a gente chama de pensamentos sabotadores,
ou autossabotadores que impedem da gente emagrecer e de ficar bem, tá? A saúde do corpo está totalmente também associada aos nossos aspectos emocionais. O que não é resolvido na mente, o nosso corpo sente. Então a gente falou aqui de pensamentos sabotadores, de autossabotagem. O que é isso, gente? Se a gente pensar aí, né, no emagrecimento, a receita matemática do emagrecimento é bem conhecida. Se você ingerir menos calorias do que você gasta, você vai emagrecer. Mas se fosse assim tão fácil, não é? Só o exercício já ia resolver. Mas para algumas pessoas isso é muito, muito mais difícil. E aí então entra a mente, que ajuda a reeducação alimentar, que ajuda o processo das atividades físicas. Porque na nossa mente vem esses pensamentos sabotadores que a gente mesmo que cria, que fica uma briga, né, entre outro, o que é certo, o que é errado. E aí a gente às vezes vai para o caminho das emoções. E surge então a fome emocional, que aí o pensamentinho sabotador, esse impulso, afeta a nossa capacidade de avaliar a real necessidade de comer, né? Se é o corpo que está precisando de nutrientes, ou são as emoções que precisam ser nutridas ou diminuídas, tá? Então, a gente precisa trabalhar com isso, trabalhar nossa mente, aliviar. A ansiedade, sem dúvidas, é o maior impulso sabotador, né, que dificulta e que existe no processo de emagrecimento. Quando estamos ansiosos, buscamos conforto e prazer imediato na comida. O problema é que essa sensação reconfortante logo se transforma em culpa e dá início a um ciclo interminável. Comida, alívio, culpa, ansiedade, comida. Comida, alívio, culpa, ansiedade, comida. E aí, às vezes, a gente não consegue sair disso. Toda e qualquer emoção negativa, e às vezes a gente não identifica isso, pode se transformar num elemento sabotador, né? E aí a gente fica imaginando que os grandes vilões da dieta é o carboidrato, é o açúcar. É claro que a gente precisa sim comer com consciência, tá? Mas às vezes não é o grande vilão. O vilão é a nossa mente. Então, a gente está propondo a você saber manejar essas emoções, vencer a autossabotagem, para mudar a sua mente para emagrecer e não ter que encontrar a válvula de escape na comida, mas sim em outras coisas que você pode fazer, né? E o que é a reeducação alimentar? A reeducação alimentar, ela é ótima, não é? Ela faz parte de um emagrecimento saudável. Mas quando a gente pensa aqui na reeducação alimentar, o que é, gente? É, antes de qualquer coisa, fazer as pazes com a comida. É se alimentar de uma forma boa, de uma forma consciente. Uma reeducação alimentar, ela propõe uma mudança de atitude, em vez de ficarmos oscilando entre dietas restritivas, comilanças excessivas, medicações. É uma proposta de equilíbrio. E é isso que a gente precisa entender. Se a gente não cuida das nossas emoções, é muito difícil viver uma vida equilibrada. Então, nós podemos dizer que a reeducação alimentar é um processo pelo qual nós precisamos passar para suprir, sim, as necessidades do corpo, muito além de ganhar ou perder peso. Sim, ter vida e vida saudável. Nós sabemos que a alimentação é uma das coisas mais importantes para a manutenção da vida e da saúde. Comer de forma errada gera prejuízos para o nosso corpo, para a nossa saúde. Então, vamos começar, né, a trabalhar a nossa mente. Se você está muito acima do peso, você precisa também de uma equipe multiprofissional, de algumas pessoas que possam estar te ajudando, como um nutricionista, né, que vai propor essa reeducação alimentar. Se você vive uma vida muito ansiosa, você pode passar
né, num psicólogo, fazer terapia. Isso também vai ajudar a resolver os problemas, as causas do passado. E também, não é, um personal, fazer umas atividades físicas, enfim, se cuidar. Essa é a nossa proposta, esse é o nosso trabalho de você ajudar. Então, a reeducação alimentar, sim, ela precisa começar na mente para ser mais efetiva, para que você tenha força para essas mudanças, que você entenda, nossa, estar muito acima do peso, estar acima do peso não vai me fazer bem, não vai fazer bem para o meu corpo, vai causar sofrimento. Então procure a ajuda certa, procure a ajuda necessária. E eu tenho certeza que você vai emagrecer, vai ficar bem e aí é só alegria, tá bom? Até mais! A gente passa por aqui para a gente conversar mais sobre emagrecimento e qualidade de vida.